Iniciando aqui a configuração do receptor GNSS FOIF A90, utilizando o método RTK com rádio interno. Então nossos dois receptores já estão ligados, né, tanto a base como o rover, já estão rastreando o satélite. Agora a gente vai para a configuração de base e rover. Então a gente vai utilizar o software aqui para configuração chamado FOIFpad. Já tem o ícone aqui na área de trabalho. Caso não tenha, a gente vai para a lista de aplicativos, né? A gente passa o dedo na tela, jogando assim para cima, né? Como se fosse um celular, para a gente poder acessar os aplicativos. A gente procura aqui o aplicativo FOIFpad. Nesse caso a gente tem ele na área de trabalho. Vamos clicar sobre o aplicativo. A gente vai abrir o programa. Então aqui nessa primeira tela, ele vai tentar fazer a conexão com o último dispositivo que ele teve conectado, que geralmente é o rover. Então a gente pode até cancelar essa configuração, tá? Caso apareça uma mensagem de configuração de antena, a gente clica em Swift para ele poder alterar ali o modelo de antena, tá? Então vamos iniciar aqui criando nosso projeto. A gente vai entrar na opção gerenciar projeto, essa primeira opção. Para a gente criar nosso novo projeto, a gente vem aqui embaixo e clica em novo. Está tentando conectar o Bluetooth. A gente vai clicar aqui embaixo em novo. Vou clicar em novo. Aqui a gente vai digitar o nome do nosso projeto. Então a gente pode clicar aqui no xizinho. Vai abrir o teclado. A gente pode deixar a letra maiúscula, clicando duas vezes nessa seta maior aqui. A gente digita o nome do nosso novo projeto. O projeto vai chamar Manual. Coloquei o nome do meu projeto. Já posso clicar em OK. As demais informações aqui, elas são informações complementares, né? O importante aqui mesmo é o nome do nosso projeto, que é o nome que a gente vai localizar todo o nosso levantamento, né? Que a gente vai fazer nesse momento. Então vamos clicar aqui em OK para confirmar o nome do nosso projeto. Automaticamente ele cai aqui na tela de sistema de coordenadas. Para a gente selecionar um sistema de coordenadas diferente do que está aqui, né, que ele já vai estar com o último sistema de coordenadas que a gente utilizou em campo. Para a gente fazer a alteração, a gente vai clicar aqui embaixo em usar existente. Vamos entrar aqui na opção disco local. E a gente já vai ter acesso à nossa pasta de coordenadas, memória interna Serped Coordinate. Aqui a gente tem as pastas dos sistemas que a gente tem disponíveis. A gente pode criar um novo, mas aqui a gente já tem todos os sistemas que são necessários para a gente trabalhar no Brasil, já tem eles disponíveis. Então, o meu projeto eu vou criar no sistema padrão Sirgas 2000, vou acessar a pasta e aqui eu vou procurar o fuso da região que eu vou executar meu trabalho. Então, no meu caso aqui, eu estou no fuso 23 Sul. Tá? Esse SP aqui na frente do arquivo é só o formato do arquivo, tá? Então, fica atento aqui no nome, Sirgas 2000, sistema de coordenadas UTM, fuso, no meu caso aqui, estou em São Paulo, 23 Sul. Então, você já localiza aí o fuso da região que você vai executar o trabalho e seleciona o fuso corretamente. No meu caso é 23, seleciono o fuso 23 clicando sobre ele e vou lá embaixo, clique em OK para confirmar. Então ele já vai preencher essas duas primeiras opções, que é o parâmetro do elipsoide, vai mostrar aqui o semeixo maior achatamento do elipsoide do Sirgas, que é o GRS 80. E aqui embaixo ele vai mostrar para mim que está utilizando o sistema UTM e o meridiano central referente ao fuso que eu selecionei, que é o meridiano central 45 oeste, né, o menos 45, no caso do fuso 23. Então verifica essas informações, se elas estiverem coerentes com o fuso que eu escolhi, se estiverem corretas, vou lá embaixo, clique em OK para continuar. Então eu criei meu trabalho, configurei o sistema de coordenadas. Agora eu vou na segunda aba dispositivo aqui embaixo para fazer a conexão com o receptor. Para fazer a conexão, vou entrar aqui em comunicação, vou localizar o número de série do meu receptor base. Então esse número de série eu consigo verificar lá no receptor, né, lá no A90 na antena. Tem um adesivo cinza com o número de série que fica na parte inferior do equipamento, a parte de baixo do equipamento. Verifico ali o número de série da base. Eu sei aqui, nesse caso, minha base é o final 7062. Então eu clico sobre o número de série para selecionar ele, deixar ele amarelo. Se tiver conectado, eu posso clicar aqui em parar, só para fazer o teste para conectar novamente. E clique em conectar para ele fazer uma nova conexão com essa base.
ele vai falar, né, Bluetooth conectado, então o receptor vai dizendo para a gente ali a questão da conexão. Ó, Bluetooth conectado. Agora eu seleciono as opções abaixo para definir o que é base e o que é Hover. Nesse caso a gente está configurando a base, né? Nossa primeira configuração sempre será receptor base. Então a gente vem aqui e clica na opção base. Quando a gente clicar na opção base, ele vai mostrar essa tela aqui das últimas configurações que foram realizadas. Então ele vai mostrar esse current aqui em cima, indicando qual foi a última configuração. Vai estar escrito lá, geralmente Hover rádio interno, que foi a última configuração, que é sempre o receptor Hover. Você despreza essa configuração, não se preocupa com essa informação aqui em cima. Você vai direto aqui em configurações aqui embaixo. Então a gente tem a opção configurações, a gente muda para a aba configurações e procura aqui na lista o seu perfil de base rádio interno, que ele já vai estar disponível aqui, que eu sempre deixo criado o perfil. Seleciona o perfil, você vai clicar sobre o perfil, ele vai mostrar essas opções coloridas. Então você sempre vai entrar na opção verde, editar. Por que editar? Para a gente poder inserir as coordenadas da base, coordenada de referência, né? Ponto de saída ali, ponto de referência da nossa base. E depois a gente aplica a configuração no azul. Então vamos lá, vamos entrar no editar. Sempre vai fazer isso, tá? Vai ser procedimento padrão. Entre em editar, verifico ali modo de trabalho já está definido como base. O ID da base vai estar definido como 0. E a gente vai entrar na opção Startup Mode para definir a coordenada da nossa base, né? O posicionamento da nossa base, que vai ser nossa referência para efetuar as correções do Hover. Então vamos clicar aqui em cima dessa palavra aqui, né? Dessa frase, né? Inserir coordenadas base. Vamos clicar nela. Ele vai abrir essa janela, clico novamente, inserir coordenada base. Aí ele vai abrir essa caixa. Então aqui eu tenho duas opções. Eu tenho esse primeiro ícone da esquerda, que é o sinal de mapa aqui, que significa a opção de eu efetuar a leitura da coordenada no momento do levantamento, né? Eu vou fazer a leitura da coordenada de forma navegada. Quando eu configuro aquela média, ele efetua a média e define a coordenada média para mim na hora. E eu tenho a opção do ícone aqui da direita, que é para eu inserir coordenadas conhecidas, que é quando eu tenho a monografia do ponto onde eu montei minha base, onde eu estacionei minha base, e eu posso criar esse ponto na lista de coordenadas e definir esse ponto como referência. Vamos entrar nela primeiro, vamos clicar aqui. Então o que acontece aqui? Ó? Isso aqui é a lista de pontos. Como a gente ainda não coletou nada nesse novo trabalho, está vazia, né? Então eu clico aqui no ADC aqui embaixo. Digito aqui nome do ponto que eu estou estacionado, a coordenada norte, coordenada este, elevação. Caso eu esteja com coordenadas geográficas, eu venho aqui na opção tipo de coordenada e mudo de coordenada local para geodésica. Então ele muda para latitude e longitude. Caso eu esteja com a UTM mesmo, mantém local, digito aqui os valores, digito o código, caso eu queira informar aqui o que é esse ponto, né? Lógico que o nome do ponto já vai estar definido como base, e clique em OK. Ó, clicando em OK, vou voltar aqui na seta, indicando que a gente tinha clicado em OK. Clicando em OK, ele vai aparecer o ponto aqui na lista. Eu clico sobre o ponto para selecionar, ele vai ficar amarelo, e clico em OK para ele selecionar essa coordenada. E a coordenada já vai ser apresentada nessas opções aqui abaixo, ó, norte, este, elevação. Caso eu não tenha coordenada, que é o meu caso agora, eu venho aqui no ícone da esquerda. Clico aqui no ícone da esquerda, ele já vai iniciar automaticamente a configuração, só que a gente vai fazer uma edição antes. A gente vai entrar aqui em configurações aqui embaixo e a gente vai entrar em quantidade de médias GPS. Ó. Vamos clicar aqui e vamos definir quantas leituras a gente quer fazer de média. No meu caso, para a gente agilizar, eu vou fazer uma média de 10, mas eu recomendo uma média de 60 observações para cima, tá? Quanto mais leituras a gente faz, mais estabilizado vai estar o posicionamento da base, menor vai ser a diferença entre a coordenada navegada e o arquivo estático que a gente vai deixar gravando na base para a gente poder processar e ajustar o levantamento posteriormente no escritório, tá? Para o nosso teste aqui a gente vai deixar 10 leituras. Feita a configuração de 10 leituras, a gente clica em OK. Ele vai começar as 10 leituras aqui em cima, na linha progresso. Enquanto ele vai fazendo as leituras, você vai aqui em cima em parâmetros da antena, clica aqui.
Aí você mede a altura da antena com a trena, né? Ela vai estar montada a nossa base num tripé, né? Então você mede com a trena a altura da base, mede ali da marcação da antena, ela tem um tracinho branco na lateral da antena, mede até o piquete, verifica a altura, digita a altura aqui. Para digitar, ó, clica aqui no xizinho, ele abre o teclado, digita aqui, vamos dizer que eu medi a altura, deu 1963. Mediu a altura, você pode fechar clicando no verde o teclado, tá? Aqui o tipo de medição você vai definir como inclinada, porque ele está montado num tripé, tá? Aqui embaixo vai estar o modelo da antena, já está definido o modelo da antena. Você clica em OK no final da tela para confirmar. Digitei a altura da antena, verifica aqui se ele terminou a média, ó, já fez as 10 leituras de 10. Então eu já posso clicar em OK para continuar lá embaixo. Ó. Clique em OK. Lembrando que essa coordenada ela é obtida de forma navegada, né? Então a precisão dela vai estar bem aleatória. Não se preocupe com essa precisão, porque depois você vai processar o arquivo estático que vai ser salvo dentro da antena. Você vai ter a oportunidade de corrigir esse levantamento. A vantagem de você montar sua base num ponto com coordenada já conhecida é que você elimina essa questão de ter que corrigir o levantamento, né? Porque você já vai estar saindo com uma coordenada que já foi processada, a coordenada com a posição já conhecida, confiável. Tá? Definimos a coordenada aqui agora de forma navegada, clica aqui em salvar aqui embaixo, não esquece de clicar no salvar. Toda vez que a gente utilizar coordenadas navegadas para fazer o levantamento, obrigatoriamente a gente tem que armazenar esse ponto para a gente poder ter ele como referência para fazer o ajuste depois. Então, pressionei ali para salvar a coordenada, coloca aqui o nome do ponto, coloca o código caso eu queira, vamos dizer aqui que o meu é Marco, né? Vou digitar aqui Marco, então tem ali ele como Marco. Aqui eu posso verificar as demais informações, aqui vai estar mostrando aqui do ponto, né? As coordenadas tanto em geográfica como em UTM, tem a oportunidade de alterar aqui também a altura da antena, caso eu tenha colocado alguma coisa errada. Se tiver tudo certo, pressiono OK, já está salvo o ponto na minha lista. Então, na minha lista de pontos já vai estar constando essa coordenada que eu efetuei a leitura de forma navegada. Agora sim eu tenho uma coordenada de referência para a minha base e ela vai utilizar essa coordenada como referência para poder corrigir a posição do meu rover. Beleza? Então vamos continuar aqui, clico no OK para continuar. Então já salvei, já fiz a leitura da minha coordenada navegada e já salvei ela na lista de pontos. Obrigatoriamente tem que salvar ela na lista de pontos sempre quando eu utilizar a coordenada navegada, né? Tiver lido a coordenada do GPS, beleza? Então continuando aqui, a gente vai configurar o tipo de mensagem que vai ser enviado, que é essa diferença. Já vai estar definido a RTCM. A máscara você trabalha com 10, 15 ou 5, daí vai do usuário, né? O limite PDOP é padrão, pode deixar. O delay aqui, quantos segundos que ele vai tentar inicializar a base caso ela perca sinal, também é padrão 60. Iniciar a base a gente vai deixar desmarcado, até só estabilizar aqui, ó. Iniciar a base a gente vai deixar desmarcado. Gravar dados brutos, vamos marcar a opção gravar dados brutos, tá? Ela já vai estar marcada, já está configurado padrão, então já está marcado. Coloca aqui o nome da base, tá? É só clicar na caixa, ele abre o teclado para a gente digitar o nome da base. Ó, colocamos aqui o nome da base. Aqui, mais embaixo, a gente vai ter um intervalo. A gente coloca aqui a taxa de gravação, né? De quantos em quantos segundos ela vai armazenar uma posição dentro do arquivo de base. Então tá 1 Hz, que é referente a 1 segundo. E a gente tem as opções aqui. Ó, tem 2 segundos, tem 5 segundos e depois 2 Hz, que daí é menos de 1 segundo. Né? Já divide o segundo, é meio segundo. 1/5 de segundo, 1/10 de segundo, então você pode escolher. Eu recomendo de 1 segundo para cima, tá? 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, até 15 segundos está dentro. Quanto maior aqui, né, esse espaçamento entre observações armazenadas, menor vai ser o tamanho do arquivo. Mas 1 segundo é sempre uma boa configuração, tá? Mais abaixo já vai estar definido o rádio interno. Aqui vai estar o canal 8.
A frequência já está definida também, já deixo salvo, que é a frequência homologada pela Anatel. O protocolo, a gente trabalha com o Trintal 450S. E a potência aqui a gente deixa sempre potência alta. Tá? Então vai ficar ali potência alta. Aí a gente vai clicar na opção salvar e aplicar. Tá? Vamos clicar aqui salvar e aplicar. E vamos aguardar ele carregar as configurações da base. Então a base ali, ela já vai dar a mensagem que a gravação foi iniciada, ela vai apitar indicando que está enviando RTK. Então você vai visualizar lá no display da base se ela está piscando o LED do rádio, que é o LED na parte inferior do lado esquerdo. Ele tem que piscar na cor azul, indicando que ele está trabalhando em RTK e também está gravando dados brutos. Então quando ele está gravando dados brutos, ele pisca azul. Se estiver enviando só RTK, ele pisca verde. Sempre verifica isso lá no display, lá na antena, lá no A90, beleza? Feita a configuração da base, aquele corrente lá em cima ele mostra que a última configuração que a gente efetua é base rádio interna. Beleza, tudo certo. Vou lá na seta lá em cima do lado esquerdo, clico nela para sair. Configurada a base, vou lá em comunicação. Agora o que eu faço? Eu clico no parar para desconectar o Bluetooth da base. Seleciono o Bluetooth do rover, ó. O meu rover é o 7068. Seleciono o Bluetooth do rover e clico em conectar aqui embaixo. Ó, cliquei aqui. Daí o que eu faço? Entro na configuração rover, clico aqui na configuração rover. Ele está mostrando lá que a última configuração foi base, né? Então o que a gente vai fazer? Mesmo procedimento. Eu vou lá embaixo em configurações, clico lá em configurações, procuro o perfil do rover rádio interno. Está aqui o perfil do rover rádio interno. E no rover eu não tenho nada para editar, então eu já posso ir direto no aplicar aqui no azul. Se eu quiser editar o rover, seria para mudar a frequência do rádio ou algo do tipo. A máscara de elevação eu posso editar se eu quiser, mas nesse caso aqui, como ele já está pré-definido, você pode clicar direto no aplicar. Ó. Vem aqui no aplicar, ele vai passar toda a configuração no rover e já vai começar a receber informações da base. Ó, configurado nosso rover, já está mostrando aqui que a última definição que a gente fez foi rover rádio interno. Então já posso voltar na seta maior aqui do lado esquerdo lá em cima. E já vou verificar no topo da tela a solução fixa. Esse era aqui, que é a taxa de transmissão de base rover, tá? Era 1, então a cada 1 segundo ele está trocando informação com a base. E aqui mais no canto direito ele está mostrando para a gente que está reconhecendo 17 satélites no ambiente e está utilizando 12 para o nosso posicionamento do rover. Feita essa configuração, vou lá embaixo na terceira aba chamada levantamento, vou clicar nela e eu entro aqui na opção levantar pontos. Entrei aqui em levantar pontos, aqui eu já consigo verificar também a solução, está mostrando lá a solução fixa, ele vai estar mostrando o fixo, ou float, né? Ou vai estar autônomo caso tenha dado algum problema de configuração. Aqui embaixo ele vai mostrar aqui a taxa de transmissão. Mais ao centro ele vai mostrar o H, que é a precisão horizontal no momento da correção. Está mostrando aqui 4.9. Aqui ele vai mostrar a correção, a precisão da correção no vertical, que é o Vzinho aqui. Então está mostrando aqui 4.5 para a gente. E mais ao canto continua mostrando a questão de satélite. E mais à direita ainda ele está mostrando a quantidade de bateria que a gente tem lá no nosso receptor rover. Tá? Aqui a primeira configuração que a gente vai fazer dentro da tela de levantamento é a configuração da altura da antena rover. Então para configurar a antena do rover, a gente vai clicar nesse símbolo que tem um GPS desenhado com Hzinho, esse símbolo aqui. A gente vem e digita a altura que está marcando ali no bastão. Então eu estou utilizando um bastão com altura fixa de 2 metros. Então eu clico aqui no xizinho, digito lá a altura 2 metros, confirmo. Aqui no tipo de medição a gente vai usar a altura até o centro de fase para ele manter a altura medida do bastão. Tá? Então ele vai manter ali 2 metros fixo. Aqui embaixo ele está mostrando o modelo da antena. Já posso clicar em OK lá no final para continuar. Tá?
Outra opção que eu tenho, que está marcada em azul aqui, é o mapa de fundo. Esse mapa eu só consigo ativar ele se eu estiver conectado no Wi-Fi. Então você pode até rotear uma internet do seu celular para o coletor para poder chamar o mapa de fundo para você visualizar o mapa do local que você está levantando e ir verificando o posicionamento dos pontos de acordo com o mapa de fundo. Esse aqui é interessante de utilizar. Aí para iniciar a coleta de pontos, você pode entrar nesse ícone aqui da direita, esse primeiro, que tem um marcador de mapa, clicar nele e escolher o método que você vai utilizar para o levantamento. Então a gente tem o ponto topo, que é eu gravo o ponto, que eu uso esse ícone redondo maior aqui para gravar o ponto. Quando ele mostra a coordenada numa segunda tela, eu ainda tenho a opção de cancelar ela para ela não ser armazenada na lista, ou pressiono OK para poder armazenar ela na lista. Então é um método que me permite coletar o ponto e depois editar ele. Coloco o nome, coloco a descrição, depois eu gravo. Tá? Eu tenho a segunda opção, que é o ponto controle, que seria uma coleta de pontos por média. Então eu consigo configurar uma média de observações, que é aquele momento que eu necessito de fazer uma coleta muito mais precisa, que é quando eu vou implantar um marco geodésico, por exemplo. Eu utilizo a função ponto controle. A gente tem o ponto rápido, que é uma opção que ele permite eu editar o nome do ponto e o código já na tela, e ele não abre essa segunda página para verificar as coordenadas e editar o nome do ponto e descrição. Ele já fica aqui na tela como atalho. Então a gente já coloca o nome, coloca a descrição, clica no ícone grande, redondo aqui para a gente gravar o ponto, e ele já vai salvando, deixa o levantamento mais prático, mais rápido, né? E a gente tem a última opção aqui, que é o ponto alto, que é onde a gente pode configurar a coleta por tempo ou por distância, e ele grava automaticamente quando a gente se deslocar passando esse tempo ou essa distância. Ele vai gravando os pontos automaticamente, sem eu ter a necessidade de clicar aqui no ícone de gravação todas as vezes. Eu clico uma primeira vez e ele já começa a gravar automático para mim. Tá? Então o levantamento padrão, ponto topo. Tá? Aqui a gente tem os demais ícones. Esse primeiro ícone da esquerda aqui é o ícone de gravação de ponto estático, que é aquele momento que eu não estou recebendo correção da minha base, né? Não estou com solução fixa, estou com solução float, ou às vezes já até fiquei autônomo, estou longe da base, ou estou encoberto com árvores, e eu posso ter esse atalho aqui para fazer um rastreio estático daquele ponto que eu necessito coletar. Tá? A gente tem aqui o ícone para centralizar os pontos na tela, né, que é esse quadrado aqui. A gente tem a bolinha, que é para a gente poder centralizar o posicionamento nosso no mapa, é onde a gente se encontra naquele momento. E a gente tem esse último ícone, que é esse sinal, essa bola com risco no centro, né, tipo o sinal de não pode estacionar, né? É para ligar o nosso inclinômetro, né, o sensor em MU, que é para a gente coletar pontos com bastão inclinado. Então, se a gente marca essa opção, ele ativa a calibração da antena, a gente faz a calibração da antena e ele permite a gente coletar os pontos sem ter a necessidade de nivelar, de centralizar a bolha do bastão. A gente pode coletar o ponto com o bastão inclinado, e essa inclinação pode chegar até 30 graus. Do lado direito a gente vai ter o símbolo aí para mudar o método de levantamento. A gente tem o mais um e menos um, para a gente dar zoom na tela aqui, né? Tirar um pouco de zoom, aumentar o zoom no ponto. A gente tem essa função CAD, que a gente consegue visualizar os pontos numa segunda tela, que é uma tela só gráfica. A gente consegue exportar o levantamento em DXF, ou a gente consegue importar um DXF para usar de apoio no levantamento. A gente tem uma opção aqui de dimensionamento 3D do ponto, que é esse segundo abaixo do CAD aqui. A gente tem esse que parece um caderninho aqui, que é a lista de pontos. Vou até entrar aqui para a gente visualizar o ponto da base que a gente salvou, né? E aqui vão estar todos os pontos que a gente for armazenando durante o levantamento. E por último aqui a gente tem a configuração, que esse ícone aqui, cada método que a gente escolhe aqui, a gente vai configurar precisões e parâmetros desse método nesse ícone de configurações aqui embaixo. Então aqui ele mostra o tipo de solução que eu quero armazenar nesse método. Aqui está configurado para armazenar somente fixo. Então se eu quiser armazenar ponto float, eu posso marcar aqui que eu quero armazenar de flutuar para cima, de
DGNSS para cima, que é quando está começando a receber correção para cima, então ele me deixa armazenar os pontos de acordo com o que eu configuro aqui. Se eu deixar só fixo e o ponto tiver float naquele momento, ele me dá um aviso indicando que não está fixo como eu configurei. Tá? Mais abaixo aqui eu tenho a quantidade de média, eu posso coletar ele por média também. E aqui são as configurações padrões do ponto, né? Nome do ponto padrão, incremento do ponto padrão, que ele vai mudando o nome automaticamente de 1 em 1. Então a gente sempre deixa de 1 em 1 mesmo. Aqui a barra de informação, que é aquela barra que aparece abaixo na tela. Vou até voltar aqui na seta para a gente ver. Essa caixa aqui embaixo, que está mostrando o nome do ponto, coordenada norte, altura, coordenada este, altura da antena e a distância que eu estou da base. Mostrando lá 4.4, né? A distância que eu estou da base. Vamos voltar lá em configurações para a gente continuar vendo. Então a gente estava mostrando aqui barra de informações, que é aquela barra embaixo. Então a gente pode escolher as informações que a gente quer visualizar naquela barra. E por último aqui a gente tem a barra de tarefas, que são aqueles ícones que tem do lado esquerdo da tela. Então a gente pode escolher quais ícones a gente quer que apareça do lado esquerdo da tela. E a gente faz o que? A gente seleciona ele e pressiona a seta aqui que aponta para o lado esquerdo para adicionar ele na nossa lista ali de ícones do lado esquerdo da tela, para a gente poder utilizar como apoio do levantamento. A gente tem bastante opções aqui. Você escolhe a opção que vai mais que te auxilia mais em campo e adiciona para poder ter o atalho na tela. Beleza? Feito isso, você dá OK e já vai carregar a tela aqui com as opções que você deseja utilizar. Então aqui a gente está sem correção, né, que eu estou fazendo esse teste na sala, mas assim que ele receber correção, tiver com solução fixa, a gente já inicia a coleta de pontos. Tá? Então você aguarda que ele ter solução fixa, aguarda a precisão horizontal e vertical ficar de uma forma que te atenda no seu levantamento e você inicia seu levantamento de pontos. Tá? Então vamos aguardar aqui ele receber correção, manter fixo para a gente começar nosso levantamento. Então agora aqui com solução fixa, a gente pode clicar aqui na bolinha e ele já vai mostrar aqui nosso primeiro ponto, P1. Aqui já está mostrando a altura da antena, mais abaixo aqui ele está mostrando o número de satélite rastreado, solução fixa, coordenada norte e este, elevação do que ele coletou, e a precisão no momento do armazenamento, tanto no horizontal, que é o HRMS, como vertical. Tá? Se a gente quiser colocar um código, né, uma descrição para o ponto, a gente pode clicar aqui e digitar a descrição. Por exemplo, aqui, marco. Pressiono seguro aqui para fechar. Então colocamos ali a descrição do nosso ponto. A gente pode entrar aqui em foto e esboço para a gente tirar uma foto ou colocar uma informação sobre o ponto nessa opção nota. Se eu clicar aqui em foto, ele abre a câmera do coletor para a gente poder tirar uma foto do ponto que a gente está armazenando. Depois a gente volta, clique OK para poder continuar. A gente não vai mexer nisso agora. Então colocamos ali o nome do ponto, descrição, clique OK para armazenar. Ponto armazenado. Se a gente centralizar agora, a gente consegue visualizar lá o ponto que a gente acabou de coletar. O ponto da base e o ponto 1 que a gente coletou. Vamos posicionar novamente, coletar o segundo ponto. Clica na bola grande, já abre aqui como ponto 2. Se eu não tenho certeza que eu coletei o ponto corretamente, clico na seta aqui e volto para a tela de levantamento. Eu tenho certeza que eu coletei o ponto corretamente. Clico aqui de novo no ícone grande, ele já abre aqui com a coordenada do ponto. Já está a descrição aqui. Se eu quiser trocar a descrição, basta eu apagar e digitar outra coisa. Vamos dizer aqui que esse ponto que a gente coletou agora é uma cerca. Pressiono o verde segura para fechar o teclado e clique OK para armazenar. Posicionei no terceiro ponto, clica na bolinha, ele vai abrir aqui. Eu quero criar uma lista de descrições. Tem esse lápis aqui no canto, você clica no lápis e você pode criar uma lista de descrições novas. Tem essa aqui, use e você pode criar uma sua. Vem aqui em novo, coloca o nome da livraria aqui, eu costumo colocar assim, código. Vamos apagar aqui, abrir o teclado, código. Às vezes já aparece a palavra aqui em cima, você clica nela para preencher.
Apareceu o código, vou confirmar aqui. O tipo vai ser pontos, certo? Então nessa lista código eu posso adicionar nesse o botão ADC aqui embaixo todos os códigos que eu mais utilizo em campo. Vem aqui no ADC e digita aqui o código que você utiliza. Por exemplo, vou utilizar aqui, eu utilizo muito em campo, né? Marco, aí eu coloco nos dois. O ID que eu quero que apareça na tela da coletora, eu quero que apareça o mesmo nome que vai aparecer no meu arquivo. Coloquei Marco, clica no verde seguro para fechar o teclado. Aqui está o grupo, então eu sempre deixo assim no group, o tipo é ponto e o estilo aqui, aí é seu critério. Eu costumo escolher a cor preta e deixar todos os pontos com o símbolo preto. Clique OK, OK novamente, tem aqui a opção marco já adicionado na minha lista. Vou adicionar mais um, utilizo muito o cerca. Vou utilizar o teclado aqui para digitar. Ficar maiúsculo, cerca, às vezes aparece em cima aqui, tá? Você pode usar, e aqui embaixo coloca a mesma coisa para aparecer o mesmo código no desenho e na tela da coletora. Pressiona o verde segura para fechar o teclado, muda a cor se quiser. Ó, eu prefiro deixar ele preto, ficar mais neutro. Clique OK, está armazenado cerca na nossa lista, tá aqui. Beleza? Vamos adicionar mais um. Utiliza bastante. Vamos utilizar poste. Aí digitei aqui novamente. Ó, vamos digitar no teclado aqui. Ó, poste. Mesma informação embaixo. Aí isso aqui você pode fazer no escritório, né? Antes de ir para campo fazer o levantamento. Pressiona o verde seguro, fechar o teclado. Muda a cor se quiser. Clique OK, tem lá poste, OK novamente, salvei lá, marco, cerca e poste, dá OK, certo? Seleciona a lista código, clica aqui em aplicar para poder ter os códigos disponíveis na sua lista, aplicar, beleza. Agora, toda vez que você clica nessa setinha, que tem logo ao lado do nome do ponto aqui, ó, tem a setinha, né? Você abre uma lista, aí você escolhe o código que você quer, ó, cerca, clica na setinha, escolhe o código poste, ele já preenche, você vem, clique OK, já vai estar salvo o seu ponto, com o código que você queria. Beleza? Está lá salvo o ponto 3, ó, já marcado preto. Quando eu for exportar esse arquivo, já vai estar lá constando o nome do ponto, né, com descrição poste. Beleza? Então, para fazer levantamento padrão, essa é a configuração. Depois a gente vai dar uma olhada no vídeo de configuração de cada elemento da tela para a gente ir trocando os métodos de levantamento. Na última aqui, ó, caso o mapa desapareça, o que a gente pode fazer? Desabilita e habilita o mapa aqui, sai da tela e volta para ele poder aparecer o mapa aqui de fundo. Aí você tira um pouco do zoom do mapa, já aparece o mapa lá pra gente. Que quando a gente pede para enquadrar aqui na caixinha, geralmente o mapa some. Por quê? Porque fica muito perto. Então você pode minimizar aqui, desliga o mapa, liga novamente, sai da tela e volta. Você já vai conseguir visualizar o mapa, tá? Então, o mapa está aqui, tá o mapa bem grande, você diminui aqui o tamanho do mapa, já consegue visualizar o mapa novamente. Beleza? Então para levantamento padrão seria assim o procedimento.